Bom, já estamos no ar com o Think Tank desta semana. Camilo Lourenço, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, seus servos, para lhe trazer aquilo que é a análise semanal da atualidade política e económica portuguesa. O que é que temos hoje para o seu menu? Olha, a distribuição de recursos fornecida pela Europa na economia e como vai ser redistribuído entre os portugueses o pagamento dessa dívida. Segundo lugar, os reflexos políticos de uma economia sobreendividada. O que é que pode acontecer nos sistemas políticos europeus com esta crise é o terceiro ponto. Pelo meio, você vai ter uma proposta inovadora do Joaquim Aguiar, que é a criação do imposto europeu. Mas, para melhor perceber o assunto, vou pedir ao Joaquim para começar as hostilidades. Joaquim Aguiar. Bom, nós estamos com uma situação nova e, para ela, temos de ter modelos novos. Pela primeira vez, está a aparecer uma nova razão para a existência da União Europeia. E essa nova razão decorre da evidência de que os Estados nacionais não têm recursos suficientes para poder responder às consequências da crise sanitária com a epidemia. Ora, justamente quando os Estados soberanos isolados não têm recursos suficientes, percebe-se que é na comunidade, isto é, na aliança desses Estados, se podem encontrar os recursos de que cada um não tem. E podem se encontrar porque na estrutura da comunidade há instituições que têm a capacidade para gerar esses recursos. Essas instituições estão ligadas a uma decisão política da Comissão Europeia e a uma propriedade do Banco Central Europeu, que é o emissor da moeda comum. Ora, quando há um emissor de moeda comum e há um centro de decisão política, é possível emitir dívida que esse Banco Central Comunitário pode não apenas garantir, como inclusive pode comprar quando não houver no mercado interesse por esses títulos de dívida. Como a taxa de juro é muito baixa e a taxa de inflação também é muito baixa, e com a paralisação da atividade produtiva por efeito da crise sanitária, a inflação ainda mais baixa será, poderemos mesmo entrar num processo de deflação. Isto significa que estas entidades comunitárias, a decisão política da Comissão Europeia e a decisão monetária financeira do Banco Central Europeu, podem criar todos os recursos necessários para que os Estados participantes dessa União Europeia tenham os recursos de que não dispõem individualmente. Mas, para que isto seja possível, é preciso que, na escala da União Europeia, exista o mesmo mecanismo que permitiu a formação dos Estados nacionais. Esse mecanismo é o princípio da subordinação voluntária. Cada um dos cidadãos de um Estado subordina-se voluntariamente àquilo que for o interesse conjunto desse Estado. Também na União Europeia, para que ela possa existir, com estas propriedades da decisão política e a decisão monetária e financeira, é preciso que os Estados participantes aceitem o princípio da subordinação voluntária. Isto é, aceitem o princípio de obedecerem àquilo que forem as políticas comuns. Porque
para ter acesso aos recursos comuns que são produzidos na União, é preciso que aceitem as consequências das políticas que são decididas também nessa escala da comunidade. Porque é que estas evidências aparecem hoje com a força da necessidade? Pela mesma razão que os cidadãos aceitam subordinar a sua liberdade àquilo que são as condições de existência da coletividade nacional. Também num esquema que seja supranacional, é preciso que os participantes aceitem todos este mesmo princípio da subordinação voluntária. Significa isto que há uma abdicação da soberania? Não, significa apenas que há uma interpretação eficaz e realista do que é soberania. Uma soberania sem recursos é a mesma coisa que um empresário sem capital. Pode ter ótimas ideias, mas não as consegue concretizar. Também a soberania como princípio pode ser um princípio ótimo, mas é preciso ter as condições necessárias para defender a soberania. Hoje... Joaquim, já voltamos à soberania. Aos recursos, deixe-me ouvir o que é que o Jorge Marrão tem a dizer sobre este ponto. Jorge. Vamos lá ver. A União Europeia tem sido uma construção relativamente sólida. Ou seja, se nós pensarmos que começa em 54 e, portanto, vem sucessivamente a dar passos de uma maior integração e de um maior alargamento. Isso tem sido benéfico e todos os países que o têm feito têm melhorado o seu padrão de vida. E, portanto, nenhum país se pode queixar de estar na União Europeia. Mas chegou agora um momento diferente para a União Europeia, que é um momento em que é uma crise que ultrapassa a crise nacional. E, portanto, a partir do momento em que ultrapassa a crise nacional, a pergunta é: nós porque é que não temos a resposta europeia? Os Estados Unidos têm a sua resposta americana aos seus Estados e ao seu governo federal, a China teve a sua resposta e a Europa, que se quis apresentar ao mundo como um bloco económico que realmente é muito forte quando nós olhamos para os números comparativamente, perdemos, se quisermos, no que respeita aos Estados Unidos em relação ao rendimento per capita. Os Estados Unidos são 30% mais produtivos que os europeus, mas de resto nós temos uns números, eu diria, invejáveis e saudáveis como o bloco. Quando nós descemos na análise e passamos país a país, aí começamos a perceber que há diferenciações e há, diria, desigualdades. Mas antes de caminhar para o raciocínio do Joaquim, eu gostava de... Eu gosto sempre de... Aprendi isto nesta crise de 2011, quando o economista Paul Krugman disse o seguinte: quando chegou à crise de 2008, quando a crise de 2008 apareceu, eu tive que ir falar com os historiadores de economia, porque foram eles que me ensinaram o que é que se tinha passado nas crises anteriores. E eu quero relembrar os portugueses agora que estão a pedir à Europa o que temos que pedir, que nós estamos nesta situação porque cometemos um conjunto de erros de políticas públicas muito sérios nos últimos 20 anos. E, portanto, nós não estamos nesta crise, com este estado atual, por responsabilidade dos europeus, estamos por responsabilidade própria. E temos que assumir essa responsabilidade própria. E se não fizermos, no fundo, este ato de contrição, então, quando chegamos a dialogar com os europeus vão-nos dizer: por favor, relembrem-se que estão nessa situação porque fizeram coisas erradas. Pronto, mas isso é para fechar o capítulo do pecado original. Agora vamos para o capítulo do futuro. O capítulo do futuro é um capítulo relativamente complexo. Porquê? Porque nós estamos a falar ainda de uma Europa das nações com eleitorados egoístas e com políticos egoístas
e altamente dependentes da opinião pública. E, portanto, aquilo que nós queremos convencer internamente, temos que o fazer a nível da Europa. Agora, como o problema é um problema de escala europeia, é óbvio que a resposta tem que ser uma resposta europeia. A questão, o debate que se vai pôr, eu penso que nós já falámos disso nos programas, mas à medida que o tempo passa, isso é muito mais evidente, é que se tem que arranjar fórmulas de fazer chegar o dinheiro aos países que precisam mais desse dinheiro. E, obviamente, Portugal está nesse campeonato, dos que vão precisar de mais. Agora, isto faz-me lembrar, é importante também nós percebermos que a partir do momento que a Europa toma uma decisão desta natureza, quando eu digo decisão desta natureza, é endividar-se para nos dar mais dinheiro, faz-me lembrar uma palavra de um presidente americano, uma frase do presidente americano que dizia que benditos os jovens que vão herdar esta dívida. O que ele queria dizer, na altura em que pediram para ele encontrar mais dívida pública, disse: eu já não vou pagar, já não tenho idade para pagar, mas os outros que vêm a seguir a mim vão ter que a pagar. E, portanto, há dois aspectos que temos que ter em atenção antes de passarmos para o capítulo do imposto do Joaquim. Nós temos como sociedade... Podíamos apelidar o imposto Joaquim Aguiar, não? Não, poderíamos apelidar aqui. Temos que pôr um modelo de redistribuição deste dinheiro. Vamos imaginar que o problema de Portugal é na ordem de 30 mil milhões de euros, ou de 40 mil milhões de euros. Que estaríamos a falar em 20% do nosso PIB. Dívida adicional. Nós, como portugueses, temos que saber como é que os nossos governos vão fazer a distribuição desses 40 mil milhões. É outra vez para rotundas, para pavilhões desportivos, para estradas desnecessárias, para hospitais desocupados, para um conjunto de obra pública e para pormos dinheiro em empresas que não são viáveis e que o governo acha que são estratégicas. Se vocês se lembram, o nosso comum amigo Miguel Beleza dizia que havia dois tipos de empresas: as que ganhavam dinheiro e as estratégicas, que nunca ganham dinheiro e que pedem sempre dinheiro ao contribuinte. Portanto, nós temos que fazer uma vigilância adicional, é por onde é que vão os 40 mil milhões. É óbvio que uma parte vão para o subsídio de desemprego, porque é merecido, porque a economia paralisou e, portanto, gerou o desemprego. E, portanto, as pessoas não podem ficar sem rendimento, essa parte tem que ir. Agora, vai mais para onde? Vai para investimento público, que ele próprio não vai ser reproduzido na sociedade e não tem valor para a sociedade privada. É que há um aspecto no Estado, e é importante nós aqui no Think Tank irmos desmistificando. Há pouco estávamos a falar, antes deste Think Tank, estava a falar com o Joaquim, como é que estávamos a interpretar a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. E ele fez-me luz sobre aqui um aspecto. Nós, em relação ao Estado, somos ao mesmo tempo clientes e acionistas. Ou seja, clientes quando eles querem ter o nosso voto. E, portanto, querem satisfazer a clientela e dizem assim: o senhor diga lá o que é que quer e eu aceito. Mas depois esquecem-se que são os próprios clientes, que por acaso até são os donos do Estado, porque contribuem, que vão ter que pagar a fatura dessas palavras miraculosas. Digam lá os senhores o que é que pretendem. E aí é que nós precisamos saber como é que vai ser feita a disputa destes recursos. Porque se a disputa for feita com programas sem interesse nenhum, apenas para arranjar emprego para para as câmaras, para as regiões, para organismos estatais, para órgãos de inspeção, para isto, para aquilo, para aquilo outro, não tem utilidade nenhuma esse dinheiro. E a única coisa que eu, como cidadão português, iria solicitar aos europeus era dizer: epá, meus senhores, quando emprestarem o dinheiro a Portugal, vigiem bem para onde é que ele vai, porque esse dinheiro tem mesmo que ser reprodutivo. Nós não podemos receber 40 mil milhões e a economia não crescer,
Porque nós... Mas não achas que essa é a preocupação de alguns governos estrangeiros quando vêm dizer, atenção, nós precisamos de alguma condicionalidade nestes empréstimos. Ou seja, eles não podem servir, por exemplo, para pagar dívida passada. Eles têm que servir, essencialmente, embora de forma indireta até, para cobrir os custos relacionados com a pandemia. Não achas que é essa a preocupação que está por trás disso? A preocupação deles pública é essa, mas tem uma preocupação que não revelam, que é, têm receio dos eleitores, que é, no fundo, esses eleitores terem que vir a pagar para solucionar problemas que os outros criaram. Não é o caso do Covid. O Covid é realmente uma pandemia e, portanto, nós temos a nossa pandemia regional, que é a europeia. Então, como é que nós, como Europa, resolvemos? Acudir aos países que precisam. E onde eu queria, no fundo, focar a minha atenção é preciso, nós precisamos de instituições, de pessoas, de organismos independentes que façam o escrutínio deste dinheiro. Nós temos que nos lembrar que o Conselho das Finanças Públicas foi criado por imposição da Troika, que disse, meus senhores, nós precisamos de um órgão independente do Governo, da Assembleia e do Presidente da República que revele o que é que os senhores estão a fazer com os orçamentos, porque nós emprestamos 78 milhões. E, portanto, precisavam, e nós, como povo, como cidadãos, vamos precisar desses organismos. Ouvimos falar em alguma coisa? Nada. Eu até me recordo ainda mais. Quando este governo entrou em funções, veio com a ideia dos 2/3 de votos na Assembleia para os investimentos públicos. Onde é que já andam os 2/3? Já ninguém sabe nada. E agora vamos refugiar no estado de emergência e já agora no estado de calamidade para o governo poder fazer aquilo que tem que fazer sem dar, neste caso, Cavaco. Sem escrutínio, sem escrutínio. Sem escrutínio. Eu dizia sem dar Cavaco, pode ser mal interpretado, porque o Cavaco fazia esse papel, que era o escrutínio. Portanto, para mim, o mais relevante é também perceber que nós temos que fazer um combate para obter esses fundos da Europa, mas também temos que fazer um combate interno para saber o que é que vão fazer esses fundos. O Bloco Joaquim, de Esquerda já decidiu o que é que quer fazer aos fundos. O Bloco de Esquerda e a Esquerda Radical, que não larga e não deixa de pressionar o atual governo, já disse que quer nacionalizar prejuízos. É que se quisesse nacionalizar lucros, eu ainda era capaz de compreender. Agora, nacionalizar prejuízos, a mim é que não me faz sentido nenhum. Mas são clientelas, são clientelas. É essa. Joaquim Aguiar, esta questão e estas preocupações que o Jorge está a levantar sobre como é que vamos utilizar os fundos e a fiscalização, acha que nós estamos neste momento em condições de garantir à Europa que esta fiscalização de execução destes programas vai ser feita de acordo com a melhor aplicação dos dinheiros públicos? Camilo, nós, quando enfrentamos situações novas, não podemos continuar a olhar para o retrovisor, porque é verdade que o retrovisor nos diz como é que foi o trajeto passado. Mas se houver uma curva à nossa frente, o retrovisor dá-nos uma informação que não serve para nada a não ser para provocar o desastre. Portanto, não vale a pena querer políticas novas e continuarmos a usar os modelos, quer de avaliação, quer de decisão, que vêm do passado. Vamos lá ver o que é querer ter acesso aos recursos financeiros gerados na Europa. Significa que passamos a obedecer a um tipo de disciplina que é novo, que nunca existiu nem está expresso nos tratados que hoje existem na União Europeia. Para podermos ter acesso a esses novos recursos, é preciso também aceitarmos novas obrigações. Uma das obrigações é, por exemplo, o escrutínio por entidades independentes. Nós somos obrigados a aceitar
o escrutínio das entidades de rating que olham para a nossa dívida pública e definem qual é o risco e, portanto, qual é o juro adicional que temos que pagar em função do risco que temos na nossa dívida. Para escaparmos a esse tipo de fiscalização, temos de aceitar outro tipo de fiscalização. E é por isso que a União Europeia terá de criar as suas próprias entidades de avaliação, que são as que acompanham a utilização desses recursos adicionais que são criados pela União Europeia. Mas isto também significa que, quando se fala em subordinação voluntária, está de facto a falar-se de uma outra coisa, que é interiorizar o exterior. Ou seja, nós precisamos de tornar a comunidade europeia o nosso próprio interior. Porque se nós fazemos parte da União Europeia, a União Europeia também faz parte de nós. E temos que funcionar dentro desses referenciais. O que significa que, em termos práticos, para uma sociedade como é a nossa, viciada na distribuição, mesmo que seja distribuição de dívida criada para sustentar a distribuição de rendimentos, uma sociedade viciada na distribuição vai ter de se converter em sociedade viciada na competitividade. Isto é, nós temos que ter como meta das nossas decisões ganhar competitividade justamente para pagar o endividamento que nos vem por via dos recursos da União Europeia. Joaquim, vou-lhe colocar uma questão que um espectador já me colocou aqui agora, que é assim: esta história da competitividade e o viciar na competitividade, isso dá trabalho, não é? O mais fácil é pedinchar. Portanto, explique-me que revolução cultural é que nós temos que fazer para passarmos do pedinchar mode para trabalhar de forma eficiente mode. Não há nada melhor para acelerar a aprendizagem do que apanhar um susto. Porque quando se apanha um susto grave... Já apanhámos 3, Joaquim. Não, mas esses foram amolfadados, vinham com almofada para diminuir a intensidade do medo. Não, esta crise vai ser muito mais assustadora, e ainda só estamos no princípio, quando se descobrir que todo o capital existente desapareceu, mergulhado num mar de dívida, o que faz das economias europeias a versão atual da Atlântida. Também era qualquer coisa de muito desenvolvida e que, de repente, desapareceu. Ora bom, para que não nos aconteça o destino da Atlântida, é preciso fazer esse esforço de aprendizagem rápido. E vamos ser obrigados a isso para podermos ter acesso aos tais programas que as instituições supranacionais da Europa vão ter de elaborar, formular e produzir para orientar os comportamentos internos em cada um dos países. Isso significa que a União Europeia mudou de natureza. Já não é uma aliança de Estado para evitar a guerra dentro da Europa, é uma aliança de Estados para criar instituições que respondam a uma crise económica catastrófica. Nós ainda não estamos a ter a percepção do que é que vai ser a queda do PIB durante este ano e no próximo. Ó Joaquim, deixa-me só colocar-lhe uma questão. O Joaquim é das poucas pessoas que eu ouço e que eu tenho ouvido nas últimas semanas a dizer preto no branco que esta crise vai ser muito mais grave
crise anterior. Toda a gente que eu ouço, ainda ontem eu ouvi o ex-ministro Luís Campos e Cunha dizer não, isto vai ser de recuperação rápida. Em que é que ficamos? Camilo, são os que conduzem com retrovisor. E quem conduz com retrovisor acha que a reta em que vinha circular continua indefinidamente. Ora bom, de facto, quando lhe aparece uma curva, não percebe a curva e acha que continua a ser reta. Não, esta, como diria o doutor Álvaro Cunhal, é uma curva apertada da história. E é mesmo muito apertada. Isso significa que não saímos desta curva tal como entramos nela. Temos de sair de um modo completamente diferente. E eu estou convencido que vamos sair porque a força da necessidade, isto é, o grau de destruição, vai ser de tal ordem, nos livros de contabilidade, que só escapamos a isto abrindo contas novas e arrancando com uma nova linha de orientação. O que é essa nova linha de orientação? Por um lado, é perceber que estamos numa comunidade todos juntos, não há uns que possam escapar e outros que fiquem prejudicados. Hoje, a distinção entre o Norte e o Sul na Europa é absolutamente indiferente. Todos vão ficar atingidos pela mesma queda do produto e quando se olha para o perfil das curvas do que aí vem, em Portugal só temos comparável com 74, 75. E são choques do mesmo tipo em termos da intensidade da queda. Mas as consequências são destruição do capital e substituição do capital por dívida. Joaquim, deixa-me só perguntar ao Jorge Marrão. Jorge, disto que o Joaquim está a dizer, o aspecto para mim mais preocupante para já quer dizer a médio prazo, é a distribuição de capital. Como é que nós vamos resolver isto? É que nós sabemos quais foram as consequências da distribuição de capital em 11 de março de 1975. Ainda hoje as sentimos. Ora, se isto que o Joaquim está a dizer se verificar, e é muito provável que se verifique, como é que nós vamos resolver este problema? Por isso é que eu referi à questão de como é que vamos aplicar os recursos. Vamos lá ver. A pergunta que nós também temos que fazer para a pergunta, ou seja, temos uma resposta para uma pergunta que nunca quis ser formulada por razões de tensão social e de questões e de natureza política. Que é, nós somos produtos de uma revolução. Portugal não se pode esquecer que esta democracia é resultante de uma revolução que destruiu o capital existente. E, portanto, ao ter feito essa destruição de capital, começou a querer reconstruir-se à base de dívida. E teve um momento em que quando foi nesse caminho e tinha moeda própria, o que aconteceu foi que teve que pedir 2 intervenções do FMI. E depois tivemos acesso a dinheiro barato pela Europa quando fomos para a zona euro, endividámos-nos porque não resolvemos o problema de capital. Ora, o que nós estamos a tentar aqui dizer no programa é que o foco do governo tem que ser concentrado em dar competitividade, ou seja, criar capital nas empresas. Não é tomar conta das empresas, é que elas consigam ganhar dinheiro. Uma forma mas a tentação é tomar conta das empresas. Se estás a ver isso por parte do governo. Vou dar um exemplo concreto de como é que se pode fazer uma empresa perder dinheiro rapidamente. É dizer o seguinte: os senhores têm acesso a uma legislação de layoff, mas depois não podem despedir passado, a não ser que decorra um período de X tempo, 1 ano. O que acontece? Se as receitas, eu vou falar para as pessoas que têm pequenas e médias empresas, que são mais ou menos, os números são 1,5 milhão, e que têm em média 2 trabalhadores, e as pequenas têm aproximadamente 18 trabalhadores. Essas empresas, em termos concretos, o que é que lhes vai acontecer se de repente
vamos imaginar, no teu caso barbeiro não, porque tu não usas, não tens cabelo, mas o Joaquim que está a precisar do corte de cabelo com o confinamento. Se o barbeiro diminuir metade, se tiver metade da receita e for obrigado a manter todos os empregados, nós acabamos de destruir o negócio do barbeiro. É verdade. Pronto. Então o que é que acabamos de fazer? Destruímos capital na empresa. E então aquilo que era necessário para a empresa poder pagar aos seus trabalhadores e poder fazer crescer, que é formar capital, não o pode fazer. Portanto, quando nós estamos a dizer, e por isso é que, quando, vamos lá ver, a arquitetura institucional portuguesa e a política portuguesa está rodeada de, como eu diria, de pessoas que têm uma componente muito concentrada na ideia de justiça social e muito pouca na ideia do que é importante, é criar eficiência na economia para depois nós criarmos maior justiça social. Eles querem fazer justiça social com a riqueza que não têm e com dívida dos outros. Dívida que é poupança dos outros. Ora, isso não é possível. Ou não deveria ser possível. Ora, nós temos que mudar culturalmente esta estrutura política. Porque a estrutura política, e o Joaquim utilizou bem a metáfora do retrovisor, é uma estrutura que olha para o retrovisor. Porque qual era o problema do povo português em 74 na Revolução? E que era real. Era um país pobre. Era um país que tinha problemas sérios de pobreza e com alguma desigualdade. Era um país equilibrado e, se quisermos, com finanças públicas sólidas, mas vivia à base da sua dimensão, que era uma dimensão pequena. Agora, nós queremos ser grandes na Europa, mas não queremos ter as empresas nem os trabalhadores com a ideia de competitividade na Europa a sério, que é a questão de ter flexibilização de salarial, flexibilização de horários, ajustar os salários à produtividade da empresa. Tudo isso tem que ser debatido. Ora, cada vez que nós pomos esse problema na sociedade, o que é que dizem? Lá vêm estes neoliberais, estes libérrimos que vêm para aqui, o que querem é despedimentos. Mas quem é que anda no discurso cívico como nós, quer despedimentos? O objetivo de qualquer sociedade é ter uma taxa de desemprego de 2, 3, 4%, 3, 4% no máximo. Esse é o objetivo. A pergunta é como é que nós chegamos lá? Olha, eu quero chegar com capital, não quero chegar lá com dívida. Porque depois dizem assim, olha, o senhor não tem dinheiro para pagar, endivide-se no banco e o Estado dá-lhe uma garantia. Outra alternativa. E eu digo, então, mas eu vou-me endividar no banco e o senhor dá uma garantia, mas se eu não conseguir pagar a dívida. Está bem, mas mantém um emprego. E então o que é que depois o político vai? É chamado à televisão e um jornalista, como eu digo, amestrado ou domesticado, ou nem sei o nome que queria pôr, vem dizer o seguinte, diga-me lá como é que... Bom, a taxa de desemprego, como o senhor está a ver, está baixa. Mas está baixa porquê? E isso é que ganha votos, Jorge. O problema é que isso é que ganha votos. Pronto, mas é esse modelo que o Joaquim estava a referir que eu acho que nós temos que... Agora, eu estou a perceber pelo Joaquim, o desafio do Joaquim é nós precisamos de arranjar outro vício. O vício da competitividade. Tu estás a dizer exatamente a mesma coisa. Mas agora, vocês dizem, é preciso uma revolução, é preciso uma mudança. Mas agora vejam, os protagonistas da mudança, que são os partidos políticos, o protagonista da mudança, que é o Sr. Presidente da República, tem um discurso exatamente inverso ao vosso. Ou seja, o pessoal está a utilizar os layoffs a um custo de 2.300 milhões de euros por mês para o Estado, ou seja, não é para o Estado, é para nós, porque estamos a manter artificialmente o desemprego. É. Ou seja, estamos a fazer de conta que aquilo não é desemprego e há uma esmagadora maioria daquelas empresas que vão pôr as pessoas no desemprego. Ó Joaquim, como é que se faz esta revolução? Com partidos e protagonistas que estão no passado. Camilo, só deixa-me dar só aqui uma nota, porque é importante para a ideia que o Joaquim estava a desenvolver e ajuda. Quando é que aparece o FMI? Ninguém deixou de pagar o FMI. Até hoje. Todos os países em que um FMI emprestou dinheiro, todos pagaram. E como é que... Está bem, mas e como é que as pessoas olham para um FMI? Um papão. Mas o FMI vai lá fazer uma coisa muito simples. Põe a economia equilibrada e a viver com os recursos que tem. É muito simples. Nós, na Europa, não temos um FMI.
Nós temos um FMI através de um tratado orçamental que estamos a cumprir. Agora, ninguém consegue cumprir o tratado orçamental com esta crise. E, portanto, é preciso criar uma instituição, e não vai ser a Comissão Europeia, que não tem legitimidade política, se quisermos, para resolver o problema. Nós temos que resolver a outro nível. E aí estou 200% de acordo com o Joaquim. É preciso que agora levamos todos um choque. E os europeus, eu quando digo os europeus é os alemães, os holandeses, os italianos, os belgas, os países de leste. Os países de leste têm uma história completamente diferente, são resultante de quedas de impérios. Nós não, nós fomos uma nações construídas com os Estados a crescerem, a absorverem periferias, e ainda bem que não fomos absorvidos pelos espanhóis, porque essa era a ideia central. E, portanto, temos Europas diferentes. E isso é importante também manter. Agora, resolver um problema na escala mundial sem ser à escala europeia, eu, com todo o respeito, Camilo, diria que se tivéssemos idade diferente teríamos que emigrar, porque senão ficamos com a vida desgraçada. Joaquim. Bom, Camilo, tinha perguntado como é que os partidos que são as entidades responsáveis por orientar a sociedade vão enfrentar esta novidade quando só sabem falar do que viram no passado ou daquilo que os seus eleitores estão à espera que eles digam para ficarem confortáveis nas suas rotinas e nos seus hábitos. Pois o problema, penso que não se pode pôr apenas nos partidos políticos, tem de se pôr em termos dos centros de racionalização que cada sociedade tem para avaliar o modo como trata e administra os seus recursos. Por exemplo, as universidades têm um papel importante, os centros de investigação têm um papel importante, mas, sobretudo, a banca, o sistema bancário, tem um papel importante. Na medida em que o sistema bancário recolhe recursos, administra-os e coloca-os no mercado. Joaquim, mas veja só a posição em que a classe política quer meter os bancos. Quase que quer forçar os bancos a tirar dinheiro de helicóptero. Espera aí que o problema, deixa-me ir até ao fim. O problema é que o sistema bancário está prisioneiro do tal retrovisor que ainda não conseguiu afastar, que são as imparidades que tem nos seus balanços, que resultam de aplicações erradas dos recursos que foram colocados à sua disposição. Porque, no fundo, a banca significa trabalhar com o dinheiro dos outros. E, portanto, registra as imparidades, mas em relação aos profissionais da banca não aconteceu nada. Ora bom, é aqui que entra a novidade. E a novidade é esta. Quando, em lugar de terem de administrar capital, têm de administrar dívida, os cuidados são completamente diferentes. Porque a única maneira de absorver dívida é ou aumenta impostos, ou aumenta rentabilidade, ou aumenta produtividade, competitividade, valoriza os ativos. Ora, para este trabalho de valorização dos ativos, são precisos centros de racionalização que usem a capacidade instalada de modo mais produtivo do que foi o que essa capacidade instalada obteve no passado, porque tudo que obteve no passado foi agora diluído na dívida que é preciso contrair. A existência destas novas funções de racionalização vai absorver a dinâmica interna dos partidos. E agora, deixa-me explicar porque é que acredito nesta capacidade de regeneração e de renascimento. Como é que foram feitos os partidos em Portugal?
tirando o único que já existia, que era o Partido Comunista, e não considerando aquele que também já existia, mas foi segmentado, que era a União Nacional, foi segmentado nos outros partidos que depois se formaram, tirando essas experiências vindas do passado longínquo, como é que se formaram os partidos? À imagem e semelhança dos partidos europeus. Isto é, nós, no nosso sistema partidário, interiorizamos o exterior. Fizemos partidos à imagem e semelhança dos partidos que existiam na Europa. De tal modo que eram as respectivas internacionais, a Internacional Socialista, ou a Internacional Liberal, ou a Internacional Democrata Cristã, que condicionavam o funcionamento, a organização e o funcionamento interno dos partidos portugueses. Ó Joaquim, mas antes isso que o caminho que nós estávamos a tomar, não é? Nos anos 70. Não percebi. Antes isso do que o caminho que o país estava a tomar nos anos 70. Já nos anos 70, os esboços de formação partidária eram feitas em referenciação àquilo que existia no resto da Europa. É verdade. Ora, o resultado foi positivo, isto é, a estabilidade do nosso sistema partidário mostra que a nossa capacidade de importação desses modelos foi efetiva e concretizada. Joaquim, O mesmo mecanismo, outra vez, de interiorização do exterior, temos à nossa frente a tal novidade que vai ser criada por esta crise. Ó Joaquim, deixa eu ouvir o que é que o Jorge Marrão tinha para acrescentar. Uma inundação eu de só queria dívida. acrescentar porque houve um espectador que tinha feito uma pergunta que era saber qual era a diferença entre o modelo americano e o modelo europeu. E porque é que na América eles faziam rapidamente as intervenções na economia e na Europa era esta luta política. Eu só queria relembrar. Deixa-me só dar este exemplo para nós percebermos o que é que estamos a falar. Aqui a crise tinha começado nem há 2 semanas. Nem há 2 semanas. Eu tinha um espectador, um empresário e gestor em Portugal, que me escreveu a dizer assim: ó Camilo, o banco com que eu trabalho nos Estados Unidos já está a inundar a economia de liquidez. 2 semanas depois, nós na Europa estamos há 2 meses a discutir como é que se vai buscar o dinheiro, como é que ele vai ser emprego. Isso é um bom exemplo. Sim, mas vamos calhar um bocadinho mais à história. É importante perceber que o governo federal e os impostos federais são resultantes dos Estados que tinham falido na Guerra Civil terem decidido que era preciso ter a escala federal para eles conseguirem pagar. Nós podemos olhar para isto como Portugal olha para a Madeira ou para os Açores. É a mesma coisa que nós agora dizemos assim: vamos lançar um imposto novo para pagar a dívida da Madeira ou dos Açores. Se disser isto assim, as pessoas têm dificuldade em aceitar. Claro. Mas se nós quisermos manter o território unido e queremos manter as pessoas com esta ideia que estamos na mesma soberania, alguns têm que pagar para os outros. Não vale a pena estarmos também aqui com panos quentes. Tem que ser assim. A origem do problema, isso pode ser discutido. Agora, nós temos que corrigir desequilíbrios. E o que eu queria relembrar a esse espectador é o seguinte: é que na América o que nós estamos a falar é que o Estado Federal emite dívida que pode ser imediatamente, que o mundo inteiro percebe que tem um imposto federal para pagar. Não é só dívida comprada pelo Banco Central. Ora, o que é que acontece? Quando o BCE está a emitir moeda, na prática está só a imprimir papel. Como não tem nenhum imposto para pagar essa dívida, os mercados já deram um sinal. Nós não acreditamos nisso. E é por isso que o custo das dívidas dos países mais desfavorecidos, que é o nosso caso, o espanhol e o italiano, tem vindo a subir. E, portanto, significa o quê?
que vai chegar um momento em que a Europa tem que, para que os mercados em geral, e os mercados, vamos para as pessoas, porque há aquela, a esquerda conseguiu criar a ideia que os mercados é um papel. Só para que a gente saiba, os mercados são poupanças acumuladas de várias pessoas, de pensionistas, pessoas que poupam para a sua reforma, no fundo aquilo que não gastam do seu rendimento em consumo. Isso é que são os mercados. Quando eu vou ao banco e o banco diz, olha, o senhor não quer pôr isto numas obrigações da empresa tal, isso sou eu a fazer o mercado. E, portanto, para nós tirarmos esse papão dos mercados. Os mercados é captar a poupança mundial. E para a poupança mundial entender a Europa como única, precisa que alguém lhe diga, olha, há aqui um imposto que vai pagar isso. Porque se for moeda, ele diz, pá, desculpa lá uma coisa, então você pôs foi a máquina, a impressora a trabalhar, mas isto não tem valor. E, portanto, esta é uma das grandes diferenças. A América já deu esse salto. E, portanto, capta as poupanças do mundo, porque diz, mas é importante perceber isto, é que a América tem de taxa de receitas fiscais sobre o PIB, são na ordem de 30%, a Europa é 45%. Portanto, eles ainda podem tributar mais, ainda podem pagar as dívidas todas que vão contraindo. Ora, a Europa, em média, já tem estes valores, portanto, não tem possibilidade. E então, o que é que nós vamos falar? Vamos falar, não podemos falar de austeridade, porque parece que vai ser na próxima revisão da língua portuguesa, vai ter que ser eliminada, e portanto vamos chamar de outra coisa qualquer, mas temos que não lhe chamemos austeridade, vai aparecer uma coisa que são custos. Os custos, depois vamos arranjar um nome para um adjetivar. Eu outra vez disse que era reconstrução, a Europa chama-lhe de recuperação. Pronto, os custos de recuperação, quem é que os vai pagar? Os portugueses com o trabalho e com os seus impostos. Não há grandes alternativas. Joaquim, podemos explicar melhor a ideia do criar um imposto para financiar o pagamento desta dívida? Não é criar um imposto pelo prazer de criar um imposto. É criar a contrapartida para a dívida que é emitida na escala europeia. Não é que isto seja essencial hoje. A dívida pode ser criada sem que haja cobertura tributária para a dívida criada. Por uma razão simples, que é válida na União Europeia, como é válida nos Estados Unidos. O dinheiro pode ser criado livremente pelo banco emissor. O problema não é a criação da dívida. O problema é o que é que fazemos com a dívida. Uhum. Porque se for só criar dívida, então é o bar aberto, cada um bebe o que quiser. Não. Para que é que se cria a dívida? Ora, para criar a dívida de modo a que ela possa compensar a destruição de capital com o congelamento da economia a que fomos obrigados e as consequências na queda do produto interno que vai acontecer em todas as economias europeias, para criar essa dívida é preciso, é salutar, é conveniente ter a contrapartida, que é a responsabilização de todos os cidadãos da União Europeia para com essa dívida. Ora, a melhor contrapartida é assumir a existência de um imposto europeu. O que é que se tem discutido sobre isso? A primeira versão é, como sempre, olhar pelo retrovisor, é aumentar a tributação das empresas, sobretudo multinacionais, que não pagam imposto significativo na Europa. Esta era uma maneira de encontrar receita tributária sem atingir os eleitorados nacionais. Eu não defendo isso. Não é que isso não deva ser feito. Deve, com certeza, é um contributo adicional. Mas o contributo central
aquele que corresponde à ideia de subordinação voluntária, que é estruturante da nação e estruturante da União Europeia, é mesmo uma contribuição efetiva de cada um dos cidadãos. A melhor maneira de ter essa contribuição efetiva é através de um imposto indireto, porque imposto de rendimentos nem todos pagam. O imposto indireto, por cada transação, paga uma determinada taxa. Como o IVA. Ora, o imposto indireto, o imposto de transações que temos na Europa é o IVA. Admitamos que a taxa média é 20, 23%. Baixar a taxa média dos IVAs nacionais para um valor inferior e a diferença ser afetada para esse imposto europeu. Ora, ao criarmos este imposto europeu, estamos a oferecer uma garantia aos que compram dívida europeia de que há um pagamento efetivo por parte daqueles que recebem essas dívidas. E isto significaria que não há mais distinção entre norte e sul na Europa, porque este é um imposto mutualizado, ou seja, todos pagam este imposto. Pagarão mais os que são mais ricos, porque fazem mais transações e em valores superiores, pagarão menos os que fazem menos transações, mas, de facto, a responsabilização é comum. Ora, se a dívida se tornou comum, também a tributação, neste campo específico, deveria ser uma tributação igual para todos os Estados-membros. Para que serve isto? Para que as pessoas não confundam o que é austeridade com o que é política de correção de desequilíbrios. O que nós tivemos em 2011 não foi uma política de austeridade, foi uma política de ajustamento, porque os desequilíbrios tinham de ser corrigidos. Verdadeiramente, o que vamos ter agora é, de facto, política de austeridade, porque vamos ter que pagar, sob a forma de impostos, a dívida que estamos a contrair para podermos sobreviver. Infelizmente, por razões de mera propaganda política, esgotou-se a palavra austeridade no momento errado, porque chamamos a austeridade àquilo que não era austeridade. E agora que temos que falar em austeridade, não vale a pena dizer que é ajustamento, porque nós não estamos a ajustar a nada. Nós estamos a corrigir o efeito de destruição de capital que decorre de uma paralisação, neste caso também voluntária, subordinamos a uma ordem dos Estados a paralisação das economias. Não tem nada a ver com 2011, não tem nada a ver com 2008. Não foi erro de avaliação do sistema bancário em relação aos créditos hipotecários. Esta é uma crise completamente diferente. Só pode ter como comparação, no caso português, com aquilo que aconteceu em 74, 75, que é subitamente uma destruição de capital, não apenas das empresas, mas não esqueçamos o que é que foi a destruição de capital da descolonização. Por todos os investimentos feitos no que eram as colónias desapareceram de um dia para o outro, mas não desapareceram dos livros de contabilidade, porque houve, de facto, despesa efetiva foi feita para que esses equipamentos existissem. De um dia para o outro desapareceram. Ora, vai-nos acontecer qualquer coisa de semelhante desta vez, só que é
na escala da Europa. Joaquim, deixa-me ouvir o Jorge Marrão, até porque temos que fechar, porque estamos quase acima de uma hora. Sobre esta questão do imposto. Há bocado que interrompeste o Joaquim, já agora gostava que também terminasse depois a ideia. Sim, a questão do imposto é um salto significativo para a Europa, mas é o único que, de uma forma, diria quase que definitiva, poderia resolver o assunto. Isto porquê? Primeiro, ao se decidir que seria um imposto, significaria que todas as classes políticas de todos os países, a 27, tinham explicado o que é que nós estamos a fazer. Porquê? Porque se nós imaginarmos que a Europa vai ter sempre países mais ricos, países remediados e países pobres, nós vamos ter um modelo, se quisermos, de distribuição para ajudar a eliminar esse tipo de desigualdades. E a pergunta é como é que isso tem sido feito. Tem sido feito através do orçamento da comunidade, que são os fundos de coesão e os fundos que, no fundo, vão sendo criados para, no fundo, equilibrarmos as economias. Mas se nós quisermos ver como uma Europa comum, uma Europa unida, há políticas que é impossível, no mundo global, serem nacionais. As políticas de imigração, as políticas de defesa. E quando os Estados, por exemplo, quando nós definirmos uma política laboral comum ou uma política de pensões comum, significa que todos estamos a criar o mesmo nível de competitividade e estamos ao mesmo tempo a criar o mesmo nível de poupança. Ora, estes desequilíbrios depois notam-se. Os países que adotam políticas mais saudáveis para o crescimento são aqueles que têm mais riqueza. Agora, neste caso em concreto que o Joaquim está a referir, é um imposto específico para uma coisa concreta. A verdade é que há uma lição na história da economia que é muito simples. Quando se cria um imposto, nunca mais se o abandona. Isso faz parte da história. Mas a ideia do Joaquim era até boa, que era, nós até podíamos diminuir o imposto do país. Aquela receita não ficava, era no país, era entregue a um tesouro federal. E esse tesouro federal depois fazia políticas que ajudassem os outros países. Ora, isto é um grande salto. Mas esse salto tem que ser dado a 27. Esta é a grande dificuldade. Portanto, academicamente nós estamos no caminho certo. Na prática, nós temos que começar a trabalhar as opiniões públicas, nós em Portugal, os alemães na Alemanha, os holandeses, os belgas, os franceses, todos têm que trabalhar no sentido da opinião pública mudar. Relativamente a isto, eu só gostava de salientar um aspecto que dá para explicar quão longe podemos estar desta ideia. Agora há umas campanhas que temos que consumir tudo nacional, que é muito importante para a retoma da economia. Agora vocês vejam que são 27 países, cada dizerem que só podia consumir nacional. Quer dizer, chegamos a um ponto em que cada um vive outra vez fechado. Então para que é que a gente tem a União Europeia? É a mesma coisa que dizer, olha, faz favor, na Madeira consomes bananas, mas não podes consumir as peras nem as maçãs do Oeste. Isto não faz sentido nenhum. Se calhar é bom eu consumir as bananas da Madeira e passar as peras e as maçãs. Essa é a vantagem do comércio internacional. Portanto, nós temos que começar a desmistificar aqui algumas coisas que se vão passando. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero sintetizar o programa de hoje na frase do Mário Lopes, que diz assim: frase para a pandemia, da ilusão à verdade. Eu acho que isto sumariza perfeitamente aquilo que nós estamos a viver. Quero agradecer ao Joaquim e ao Jorge, quero agradecer às 3.000 pessoas que estão em direto, os estarem aqui a aturar-nos. Quero pedir a estas pessoas e as outras que vão ver que façam aquilo que eu peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Comentem. Temos aqui hoje quase um recorde de comentários, mas comentem à vontade, que tanto o Joaquim como eu, como o Jorge, teremos o cuidado de responder naquilo em que formos solicitados. Quanto a mim, já sabe, eu encontrar-me consigo amanhã às 8 da manhã.
Tenho que vos lembrar ainda que ainda vamos ter esta semana um Mel Talks, vai ser com o Carlos Guimarães Pinto. E para o final, vou pedir aquilo que peço sempre, além de colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, explicar-lhe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.